Hora das informações do Cabuloso, e quem chega para nos atualizar, para falar como é que foi essa preparação final do Larcamon para esse jogaço de amanhã, é o nosso repórter Kenner Tarabal. Boa tarde para você, Kenner. Fala, Thaís! Chego sim, estou chegando com o Boletim Celeste aqui dentro da Transamérica no Papo de Craque. Um abraço pra você, pra galera da bancada. Enfim, Thaís, olha só, hein? E principalmente pra Nação Azul. Amanhã é dia de clássico na Arena MRV. O técnico Nicolas Larcamon fechou hoje a sua preparação, a última preparação. A gente ainda naquela expectativa, né? Quem vai ser o time titular pra entrar jogando contra a equipe do Atlético amanhã. Mas a situação ontem que foi mais falada em relação à equipe do Cruzeiro foi mesmo a saída de mais um zagueiro, né? A saída do zagueiro Lucas Oliveira, é isso mesmo. Ontem a notícia foi dada logo depois, né, do nosso programa, e o Lucas Oliveira, ele vai pro Real Valladolid, é do Ronaldo também, e aí vai pra lá, deve ficar até o meio do ano pra disputar lá as competições. Com isso, aí com a saída dele, abre sim a vaga para o João Marcelo, né? O João Marcelo, que vinha entre o João Marcelo e o Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira não vai poder o Cruzeiro contar com ele mesmo, ele inclusive vai para o Real Valladolid, time do Ronaldo, e aí abre sim essa vaga para o João Marcelo na zaga. Daqui a pouquinho a gente vai tentar, não dá pra gente esboçar aqui, né, um provável time, mas a gente vai tentar colocar algumas situações, até porque ele deve soltar a lista dos relacionados, logo mais, daqui a pouquinho ele deve soltar a lista dos relacionados, e aí nós vamos saber se vai ter novidades entre esses relacionados aí. Provavelmente deve ter alguns relacionados para esse duelo, viu? Situação de Lucas Veron, ele vai se recuperar, né? A previsão é de 8 semanas para a sua recuperação. Passou por uma cirurgia depois daquele trauma no pé, então vai ficar aí 8 semanas se recuperando o atacante Gabriel Veron. Então tá aí, viu, Thaís? Saída do Lucas Oliveira, muita movimentação ontem na Toca da Raposa, tudo isso aconteceu ontem na Toca da Raposa. A saída dele abre espaço para João Marcelo fazer a zaga junto com o Zé Ivaldo. E a sua opinião aí, Thaís? Bom, estava falando aqui, Luiz, aí a gente discute a semana inteira. Oliveira, João Marcelo, Oliveira, João Marcelo. A gente perdeu uns bons e preciosos minutos discutindo isso daqui. E aí o Cruzeiro anuncia ontem a ida do Oliveira pro Valladolid. E aí, claro que aí essa dúvida pelo menos cai por terra, porque a gente espera essa zaga formada amanhã por Zé Ivaldo e João Marcelo. É uma boa zaga. Mas a questão que fica com a ida do Oliveira, aí o Cruzeiro liberou o Castan, aí agora liberou o Oliveira. Estranho, né? Como é que fica essa situação da zaga do Cruzeiro? É difícil entender, porque a gente não tá lá dentro, né? E é difícil conversar com a turma lá, não sabe direito, mas o Oliveira era o mais experiente, né? O mais experiente. Tem esse problema que não tem canhoto lá, não tem o zagueiro canhoto, né? É uma dificuldade. Aí o Cruzeiro tá buscando algum outro zagueiro. Eu ainda não sei direito como é que é o Cruzeiro ainda com esse novo treinador. A gente não deu pra gente, pelo menos pra mim, eu não consegui entender ainda até onde ele quer chegar. Uma hora ele fala em 3 zagueiros, não sei se vai botar 3 zagueiros, se ele vai reforçar mais o meio de campo, se ele vai reforçar mais o ataque. Vamos ter que esperar pra ver, viu, Thaís? Tá meio indeciso. Agora de zagueiro aí, eu não sei, eu ouvi falar que o Palácio pode jogar também, que ele é zagueiro também. Não, mas vamos lá, você até me ajuda aqui, Júnior Brasil. Eu não colocaria não, mas o treinador é o Nico. Você abre mão de Castan com baita temporada que ele fez. De salário, tá? Exatamente. Pouca grana ele não ficou aqui. Exatamente. Tem alguma coisa nisso, né? Tem alguma coisa. E aí agora se abre mão de Oliveira, que é outro Oliveira só jogador. Não mudou de patrão, não. Ele só mudou de camisa. Vai mudar só de camisa, mas aí você tá abrindo né? mão do cara. E aí, como é que fica essa situação? É complicado. Fica evidente de que o Cruzeiro nem sempre é a prioridade. O Valladolid às vezes vai falar mais alto. Isso é muito ruim em determinadas situações, em determinadas negociações, em determinadas prioridades. Quando a gente vê às vezes meninos igual o Otávio indo para lá para ficar um mês, um período, seja o que for,
acho que não justifica, sabe? Essa mesma experiência você pega aqui porque não altera na carreira do jogador determinadas situações. E da mesma maneira, o Cruzeiro já perdeu o Castan, perde o Oliveira, que tudo bem, tem problemas, mas é um cara interessante. E você olha, tem que fazer o quê? Buscar o Pedrão. Pedrão, você que tá de férias, que era zagueiro da Copinha, muito bom, que é um cara de grande potencial, tem um Juan. Mas tem um outro jovem, tem um outro jovem, Juan. O Juan Santos. Aí você pega e busca esses meninos para comporem, para mostrarem utilidade, tem que ser dada oportunidade para eles. Mas olha, tudo bem, tem janela, tem tempo, tem uma série de coisas, mas o Cruzeiro não prioriza hoje o Cruzeiro. O Cruzeiro é dividido, Valladolid e Cruzeiro. É porque o que a gente fala, a gente sempre pede oportunidade para os meninos da base aqui, ponto. Sempre defendemos isso. Só que uma posição, são duas posições que para mim são as mais críticas, zaga e goleiro. Que aí a gente fala que quanto mais experiente é o jogador, mais segurança e confiança ele inspira. Em regra é isso, viu, gente? Claro que tem exceções. E o Cruzeiro, ao longo da história aí, sempre revelou grandes zagueiros. De repente... Sim, pode ser um momento, é claro. Eu não tô dizendo que não pode ser, né? Eu confio na qualidade dos meninos, tanto do Pedrão quanto do Juan, que são bons zagueiros. Só que existe uma diferença, e aí eles ainda vão passar pelo processo de adaptação. A gente tá falando, o Cruzeiro ficou com quantos zagueiros? Zagueiros experientes. A gente tá falando 3. Do João Marcelo, Neres e o Zé Ivaldo. É muito pouco, gente. Para uma equipe que vai ter Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Mineiro, eu acho pouco demais. Tem que ter no mínimo 5. Porque aí você tem a situação, por exemplo, esses 3 jogadores já são profissionais experientes e já são uma realidade no futebol, já são uma realidade no Cruzeiro. Agora você traz 2 meninos, o Pedrão e o Juan Santos, que tem muito potencial, mas ainda não são uma realidade. Podem dar muito certo e podem ser grandes revelações e podem ser vendidos aí a preço de ouro. Devia estar julgando já. Exato, porque a gente não sabe como é que esses meninos vão para a terceira rodada do campeonato e nenhum deles... Aí fica parecendo uma coisa meio bagunçada, sabe? Aí que estão querendo trazer um outro zagueiro aí, que é mais experiente, né? Atua como lateral, pelo lado esquerdo, principalmente para jogar como terceiro zagueiro. É um nome que é falado, mas tem informação quentinha que tá chegando aí também e a gente vai falar mais. Conto-se, viu, Thaís, pra dizer o seguinte, a gente ainda tá com aquela dúvida, né, em relação ao time que vai entrar amanhã jogando, mas tem que aguardar, né, os relacionados pra gente até realmente saber se vai ter novidades. Até pra vocês comentar aí, o Kaique, lateral que tava na seleção brasileira, né, no pré-olímpico, ele teve uma lesão muscular, então ele está de volta pra se recuperar na Toca da Raposa, mais uma baixa aí no Cruzeiro. O zagueiro Pedrão, muito assediado também após a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tava de férias, mas vai retornar, vai começar a treinar com o time profissional, a trabalhar com o time profissional, até porque com a saída do Lucas Oliveira, aí sim o Pedrão já retorna ao time profissional. Muitos jogadores sendo, é claro, observados, né, principalmente por equipes aí da Europa, né, então jogadores aí assediados após a reta final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de ser observado, muitos valorizados aí, viu? Vidalba e o equatoriano Cifuentes, esses dois estão muito perto de ser anunciado de forma oficial com o Cruzeiro que segue no mercado antes mesmo do fechamento da janela no próximo mês. Até para vocês discutirem aí, enfim, para vocês debaterem aí, olha só, não dá pra gente esboçar tanto o time do Cruzeiro, porque ele ainda vai soltar os relacionados, mas a gente, é claro, na zaga eu acho que ele não vai mexer, no gol também não, né? Cabral, William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero ou Ian Lucas? O Lucas Romero entra de cara ou entra no segundo tempo? Tem essa dúvida. Lucas Silva, capitão do time, esse eu acho que tem cadeira garantida. Aí Matheus Pereira, e aí fica? Será que o Japa, tem o Robert, Arthur Gomes, quem vai na frente junto com o Dineno? E aí, a opinião de vocês? E aí, Luiz, o que você espera desse time ou você não sabe o que esperar da formação desse time? Eu tô olhando aqui, não tem muita coisa pra mexer, não, né? Mas pode ser um Cruzeiro mais cauteloso, com mais gente no meio. Eu acredito que jogando sim. com os 3 homens. Por exemplo, o Romero pode pintar no meio campo pra esse jogo. Pode entrar no segundo tempo também, pode ser que o Robert não jogue, aí você tenha o Arthur e o Dineno, apenas os dois e ter um meio de campo mais forte, pode acontecer. Eu não acredito que o Cruzeiro vai de peito aberto.
Eu acredito. E com essa saída, por exemplo, eu só não acredito que ele vai. 3 zagueiros de ofício não vai ter como usar, né, nesse momento. Não tem jeito, não tem nem peça. É porque pra isso. Se falou que o Palácios. Ele pode ser improvisado. Pode improvisar, mas eu ali. não sei. Acho que o Palácio seria o Cruzeiro já entraria com um ponto frágil, né? Ele não vai na lateral, não vai na zaga, né? Eles estão querendo um bom lugar pro Palácios de qualquer maneira. Ô, Ronaldo, manda ele pro Valladolid, cara. Manda ele pra lá. E olha, falando em zagueiro, lá na Espanha, lá é bom. Pra gente aproveitar que a notícia quentinha já tá rodando, essa coisa do Vidalba, pode ser que o Cruzeiro tenha concorrência daqui pra frente. Isso é uma realidade. O Independente Del Valle tá entrando na história. O Cruzeiro, ao que tudo indica, tem sido falado aí, é um contrato verbal, não tem nada assinado. Então, e é um jogador mais valorizado, né? Pode ter algo aí que venha melar isso aí. E aí o Cruzeiro, se não der certo, buscar outra opção de zaga, porque esse Vidalba seria para fazer um sistema que o treinador quer com os 3 zagueiros. Ele pelo lado esquerdo. Então, próximos capítulos aí, tem coisa quente. E o problema continua lá no ataque. Eu acho até que a gente considerando ontem, se o Vidalba viesse, né, vai ter disputa de mercado, a coisa fica mais difícil naturalmente pro Cruzeiro, mas eu acho que ele tava pensando em algo, o Vidalba de repente jogando como líbero e fazendo essa saída de bola, porque... Eu acho que não, ele seria pelo lado esquerdo, porque ele já jogou como lateral esquerdo, então ele atuaria pelo lado esquerdo, fazendo aquela função que vai bater um pouco com o Marlon. Só que o Marlon tem uma característica mais ofensiva e o Vidalba pode ficar um pouco mais atrás. E você há pouco falou do Castan, que era o cara, o xerife era o cara que assumiu o lado esquerdo. Era ele. Tomava conta ali do terreiro, hoje, assim, né? Neres também não é aquele jogador que você fala, não, dá a camisa, o Neres é o titular e ele não é, não. 100% e do outro lado, o William é um cara que vai muito. E o forte dele ele é até muito bom no cruzamento. Você prende um lado e solta o outro. Aí o Romero é o cara que vai tomar conta daquele pedaço ali. O Romero deve estar bem, deve jogar, porque ele estava jogando, né? Ele só chegou aí e já deve ter se adaptado às coisas aí. Aquele período, né, pra aprimorar a parte física e tudo mais. Vamos ver se ele já começa jogando amanhã ou se ele vai começar aí no decorrer da partida, entra, como é que vai ser essa questão aí pro Romero. Agora, o Cruzeiro tem que reforçar o elenco, né? Querendo ou não quer, o elenco tá fraco. É isso aí, tem que reforçar ainda mais agora, saindo dessa galera aí que eu não tô entendendo muito bem. Tá, o Oliveira já tava meio assim no banco, né? Desde aquela... Mas aí você tem que ter, interessa o jogador. Desde aquela falha dele, parece que ele ficou opção, desmotivado no Cruzeiro, a torcida começou a pegar no pé também. E aí você tem que garantir que alguém chegue antes de você liberar o jogador por uma questão de necessidade. Se o Cruzeiro precisar de um zagueiro, acontece alguma coisa com os zagueiros amanhã, porque aí o vai colocar os tal de Pedrão, não, mas aí é uma fogueira. O cara chegou das férias, exatamente. Quer dizer, né? Deve ter tava comido jogando um pernil copinha danado. agora há pouco, mas assim, você coloca o menino na fogueira num jogo desse? Eu acho até que talvez não pinte no jogo, mas assim, é legal ter essa rodagem, concordo, talvez você ter 4 zagueiros e os meninos, o 5º zagueiro, o 6º zagueiro, vai pegar rodagem, cancha, oportunidade. Vejo nos 2 zagueiros aí, o Juan e o Pedrão, 2 caras de muito potencial. Mas tudo você tem que dosar. Agora nós temos só uma coisa, Luiz, o Mineiro, tirando o clássico, é um campeonato que deve ser usado como laboratório. Sim. Então coloca esses meninos pra jogar e tantos outros. Nós só falando que vem o Pedrão, mas o Juan tá lá um tempão, sem fazer rima. Os dois. Né? E não joga. Não entra nem meio expediente, não entra. É verdade. Vamos ver se agora tá relacionado. Tá relacionado. Mas amanhã, por exemplo, seria uma necessidade, porque você não tem outra opção. Mas aí é complicado, né? Pode dar certo, pode dar errado, né? Fogueira, mas tendo 3, eu acho que ainda vai. Mas dependendo de algo que acontece. Se acontece amanhã, ou você improvisa o Palácios, ou você vai ter que colocar um dos meninos ali na fogueira. Aqui, vamos pegar aí Kaique e Japa, 2 meninos que entraram. Corresponderam, deram Kaique conta entrou bem no último jogo lá, entrou bem. Já, quando eles foram acionados e precisaram entrar, entraram bem e ajudaram muito o Cruzeiro, até o Robert. O Kaique deu azar, machucou lá na seleção. Acabou, é isso aí, pessoal. Acabou, né? Porque é que o povo fala agora muito. Que eu ia falar.